O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, que você acompanha pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais e no nosso site bocnews.com. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIP Way, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque de hoje. Hoje, aliás, com um convidado muito especial. Ele é um jornalista, repórter fotográfico com mais de 20 anos de experiência, tendo trabalhado em importantes veículos do país também, e tem uma atenção especial às regiões de conflito, tanto no Oriente Médio e na África também. Nessas 2 décadas já publicou reportagens na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Época Isto É, Gazeta Mercantil, Valor Econômico, entre outros, além de reportagens tanto no Jornal da Band como Domingo Espetacular da Rede Record. Como correspondente internacional já cobriu guerras, Copas do Mundo e eventos importantes em países como Afeganistão, Angola, África do Sul, Iraque, Síria, Líbano, Ucrânia, Irã, Venezuela, Colômbia, Coreia do Sul, Israel, enfim, uma infinidade de países. Nosso convidado de hoje é o jornalista Ian Boechat. Ian, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse trabalho, né, falar um pouco sobre jornalismo e falar um pouco sobre o estado das coisas no mundo hoje, né? Bastante difícil hoje. Você que esteve recentemente aqui na Feira Literária, aqui em Santos também, aí abrilhantando essa Feira Literária também, até para pegar um pouco esse gancho também, essa tua experiência aqui na cidade. Você, há algum tempo também, a gente se conheceu, teve a oportunidade também aqui na Universidade de Santa Cecília, né? Então, de vez em quando você vem no seu mapa aí, entre tantos lugares que você conhece no mundo, você coloca Santos também. Muito obrigado aí por ter vindo aqui um pouco na nossa cidade também. Muito obrigado, Ian. Obrigado. Você sabe que de vez em quando eu sou carioca, né? Mas sou um carioca domesticado, estou aqui em São Paulo há mais de 20 anos, e de vez em quando eu fico tão louco de saudade do mar que eu pego o carro, desço, dou uns 2 mergulhos, umas abraçadas e volto para casa. De vez em quando eu faço isso quando está muito quente aqui. Né? Muito legal. Muita gente está vindo para cá, viu? Muita gente fala assim, olha, aqui a qualidade de vida é boa, né? Não tem muito emprego, mas a qualidade de vida é muito boa. E vamos começar, gente, que nem você falou, eu acho que é importante, esse momento tão delicado que a gente está vivenciando, né? No mundo todo, enfim. A gente sabe, né? Cada dia uma novidade, agora com essas ameaças, já que os Estados Unidos com o Brasil, em relação aí que a gente está discutindo aí a questão da questão de soberania, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo Trump já começa a ensaiar algumas questões que são preocupantes nesse aspecto. Pior, tem pessoas que defendem, inclusive, esse tipo de situação. Eu gostaria que você avaliasse, esse é o assunto do momento que a gente está tendo aí, essas discussões em relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e que impacto isso pode ter também nessa relação de algo mais perigoso em relação aos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Você acha que isso é mais uma bravata ou é algo que pode realmente preocupar a população? Olha, Fernando, eu acho que o Trump ele está tentando fazer um governo de força, né? Que se parece muito com um governo imperial, com um governo autocrático e que quer resolver tudo com a força e o poderio militar americano, que sem dúvida é incomparável no mundo hoje, né? Ele fez isso, fez ameaças ao Panamá para poder
retomar o Canal do Panamá, fez ameaças à Dinamarca para poder assumir o controle da Groenlândia, por conta das rotas que estão sendo abertas no Ártico e também por conta das reservas de terras raras que existem na Groenlândia, e de certa forma está fazendo isso com o Brasil também, né? Por enquanto, o Trump não executou nenhuma dessas promessas, apesar de ter feito um ataque ao Irã, mas um ataque contido, digamos assim, sem utilizar tropas, né? Foi um ataque aéreo que talvez tenha criado alguns problemas para os iranianos na produção de combustível nuclear, mas não foi um ataque definidor, um ataque que resolveu a questão, né? Mesmo com Israel prometendo destruir o Irã. Eu acho que até agora tem sido muita bravata e isso acontece porque há um custo político muito grande para que o Trump utilize as tropas americanas para fazer a vontade dele acontecer. É importante lembrar que todas essas ameaças que o Trump tem feito, elas precisam de tropas para poderem ser realizadas, né? Você não toma o Canal do Panamá simplesmente bombardeando o Canal do Panamá, ou você não toma a Groenlândia simplesmente bombardeando a Groenlândia, ou você não destrói todo o aparato nuclear iraniano simplesmente jogando bombas lá. Você precisa de gente, precisa de soldados para entrar no terreno, controlar a situação. E isso, depois de anos e anos de guerras no Oriente Médio, guerras fracassadas, tem um custo político muito alto. Eu acredito que a ideia de que os Estados Unidos podem usar força militar no Brasil para socorrer o Bolsonaro é muito próxima de zero. Acho que é muito mais uma bravata do que uma ameaça concreta, né? Porque, infelizmente, você vê pelas redes sociais, tem gente que ainda defende esse tipo de iniciativa que foge de todo independente da visão política que cada um possa ter, mas foge um pouco da caixinha, podemos dizer assim, né? Mostra que tem alguma coisa que está errada em muita gente aí nesse aspecto. Você falou muito bem, especialmente em alguns países, você falou do Oriente Médio, mas eu gostaria de falar, e aí eu vejo que você, a respeito da Ucrânia, que você tem um olhar muito especial. Em quantas vezes você esteve na Ucrânia visitando, retratando, fotografando, né? Você usa muitas imagens em preto e branco, né? Hoje, num mundo tão tecnológico que o colorido, né, se faz presente, as imagens, e você, belas imagens que o Felipe está colocando, suas imagens aí também. Na Ucrânia, o que você viu, o que você pode contar para os nossos telespectadores, que infelizmente é uma guerra que começou, parecia que tinha data para acabar, e a gente está vendo que essa data nunca chega. A gente não tem data para acabar essa guerra que muitas vezes a gente acha que já virou normalidade. Gostaria que você falasse como é que está a situação. Você já teve várias e várias vezes na Ucrânia, né? Como é que está essa situação lá naquele país? Fernando, eu vou para a Ucrânia desde 2007 e com mais intensidade a partir de 2014, quando houve a chamada Revolução da Dignidade, ou a Euromaidan, quando manifestantes, a maior parte deles incentivado por grupos de extrema-direita ucranianos, derrubaram o presidente Viktor Yanukovych, que era o presidente ligado à Rússia, digamos assim. A Ucrânia, desde 91, quando a Ucrânia passou a existir de fato com o fim da União Soviética, a Ucrânia tem agido de forma pendular, digamos assim, nas suas eleições. Se você pega o mapa de votação das eleições da Ucrânia de 91 até 2010, 2014, né, que seria o último governo eleito dentro desse primeiro processo, você vai ver que metade do país votava sempre com um candidato que defendia as ligações históricas, as ligações comerciais, as ligações étnicas com a Rússia, e metade do país votava com candidatos que defendiam uma visão da identidade ucraniana muito étnica e menos multinacional, como defendia o outro lado, e muito mais ligada à Europa, um projeto de uma Europa mais liberal, né? Isso aconteceu ao longo desses mais de 20 anos, né, quase 25 anos, até que houve essa ruptura em 2014 e se iniciou a
ucraniana, que basicamente foi, primeiro, a deposição de um presidente eleito, depois o Putin simplesmente invadiu a Crimeia e tomou a Crimeia para ele, e depois a guerra civil que começou no leste do país, fomentada de certa forma pela Rússia também, né? Isso acabou escalando com a OTAN oferecendo promessas irrealizáveis, no final a gente viu, de apoio à Ucrânia, né, e um armamento maior do país, até que em 2022 o Putin decidiu invadir a Ucrânia, segundo ele, de forma preventiva, né. De lá para cá, a gente teve no início uma derrota muito grande, um fracasso muito grande das tropas russas, que acreditaram que controlariam a Ucrânia em 3 dias. Isso não aconteceu, os ucranianos foram muito valentes, muito bravos e contaram com apoio estratégico, de inteligência, de armamento do Ocidente e seguraram os russos em Kiev. Eu estava lá no dia da invasão e foi algo bastante impressionante. O que a gente viu de lá para cá foi uma mudança de estratégia da guerra. A Rússia passou a adotar uma estratégia de uma guerra de atrito, ou seja, não uma guerra de conquista de território simplesmente, mas uma guerra para tentar destruir os recursos do outro país, né? No final, o que a gente viu foi um embate, um confronto entre a doutrina militar da OTAN e a doutrina militar russo-soviética, que acreditou que ia acontecer, né, ao longo de toda a Guerra Fria, e acabou acontecendo na Ucrânia. O resultado foi uma derrota muito grande dessa doutrina da OTAN, baseada em armamentos muito tecnológicos, e a vitória da doutrina russo-soviética, baseada em larga escala de produção industrial, com armamentos mais simples, né. A Ucrânia, nesse momento, passa por uma situação muito complicada. Tem muito pouca gente querendo lutar nesse momento na Ucrânia, os ucranianos não querem mais lutar, a Ucrânia tem perdido terreno e perdeu quase uma geração inteira numa guerra que não trouxe nenhum benefício aos ucranianos desde 2014, né? Só fizeram perder território. É uma situação complexa, os ucranianos agora estão desesperados por conseguir soldados que estejam dispostos a ir para o fronte. No ano passado iniciaram uma campanha de muito sucesso de arregimentação de mercenários colombianos, principalmente, para lutar no fronte. Tem milhares de colombianos nesse momento lutando no fronte, e nesse ano iniciou uma campanha muito ativa para arregimentar brasileiros para lutar no fronte também, prometendo salários de até $4.000. Tem muito brasileiro indo para lá e muito brasileiro morrendo. A situação da guerra é insustentável, militarmente não há como a Ucrânia vencer essa guerra, ela não tem recursos, não tem soldados, mas o Zelensky está numa posição muito, muito sensível, porque prometeu uma vitória, entregou uma derrota, e ele precisa encontrar uma maneira de sair vivo desse processo, né? A OTAN precisa encontrar uma maneira de sair de alguma forma menos dramática ou menos traumática dessa guerra. Nesse momento, o que a gente está vendo é um avanço das tropas russas no terreno ucraniano, principalmente na região leste do país. É uma situação bastante complicada. Sério risco, e aí é um sério risco do próprio Zelensky deixar o cargo. Você acha que isso é possível, Ian, pela tua experiência, pelo que você está vendo? E aí, quando você traz mercenários colombianos, né, para o país, você começa a trazer também, indiretamente, pode ser uma solução no primeiro momento, mas depois pode ser um problema sério no momento posterior também, nesse sentido, né? Então, gostaria de saber, e o que isso pode impactar toda aquela região também, assim como a Ucrânia, se isso pode também proliferar, como a gente vê em outras regiões do mundo, como acontece também muito no Oriente Médio. Há um risco real disso se estender, a própria Rússia se sentindo fortalecida, se estender esse tipo de situação para países vizinhos, especialmente aqueles antigos que faziam parte da antiga União Soviética? Olha, essa é uma opinião super pessoal, né? Eu acho que não, eu acho que a Rússia não tem capacidade nem militar, nem econômica e nem industrial para enfrentar uma guerra com a OTAN nesse momento, né? Ela seria custosa demais, ele já tem dificuldades
na Ucrânia, a economia já está toda voltada para a guerra. É óbvio que com o apoio chinês, indiano, eles têm conseguido financiar essa guerra, mas o custo é muito alto, o custo econômico é muito alto. A economia russa hoje é uma economia de guerra e ela não se sustenta a longo prazo sem que haja um sério impacto na economia, né? É importante lembrar que a invasão que a Rússia fez ao Afeganistão em 79, para muitos historiadores, foi a pá de cal na União Soviética, né? Foi o prenúncio do fim da União Soviética, que acabou sem recursos para conseguir manter aquele Estado gigantesco após gastar reservas e homens no Afeganistão sem sucesso também. Eu acho que o grande drama da Ucrânia nesse momento não é se o Putin, se o Zelensky fica ou não, é sobre o pós-guerra, como os grupos de extrema-direita ucranianos, que foram os que mais se sacrificaram, são os mais radicais e conquistaram muita autonomia e muita força no governo ucraniano de 2022 para cá, vão reagir a isso, né? Muita gente aposta que, decretado o fim da guerra com a Rússia, virá uma guerra civil na Ucrânia para decidir quem vai controlar a Ucrânia no pós-guerra, né? Vai ser uma situação complicada esse pós-guerra, dificilmente ele vai ser pacífico. E, enfim, que o Zelensky vai sair, ele vai sair, não há dúvida nenhuma, no momento que ele assinar um armistício com a Rússia ou um cessar-fogo, ele está fora do jogo. Eu acho que isso é carta marcada, digamos assim, né? O importante é saber quem vai sucedê-lo. Muito provavelmente esses grupos mais à extrema-direita, principalmente o Batalhão Azov, devem ter um papel muito importante nesse pós-guerra, né? E há uma tendência de a Ucrânia se dividir, né? Com o leste ficando com os russos, o centro como um ponto de disputa importante entre essas forças antagônicas, pró-Rússia e pró-Europa, e o oeste do país, na região chamada Galícia, vai ficar com a União Europeia e vai tentar se integrar à OTAN. Enfim, mas isso são só prognósticos, né? É difícil a gente fazer uma previsão concreta sobre o que vai acontecer. Mas esse é o cenário que está se desenhando nesse momento. Aí, né, um país importantíssimo, né, com reservas, recursos aí também, historicamente, que nem você falou, né, só em 91, né, passou a ter, podemos dizer, essa autonomia, né, que ela era integrada à União Soviética, né, a antiga União Soviética, e obviamente é um processo que ainda demanda, e isso você acha que não vai contaminar os outros países, né? Você acha que isso não vai acontecer, no seu ponto de vista? Outros países não têm essa característica muito semelhante que acontece na Ucrânia, né? Eu acho que são realidades diferentes e a maior parte dos países que faz fronteira com a Ucrânia hoje a oeste são países ligados à OTAN, né? Eu acho que a ideia de que o Putin está numa cruzada imperialista e expansionista, ela é um pouco equivocada, eu acredito, porque o que o Putin, na verdade, está tentando é retomar as fronteiras do Império Russo. E eu acho que, provavelmente, se a gente olhar para o passado, a Ucrânia sempre fez parte do Império Russo desde 1720, talvez antes até, perto de 1700, a Ucrânia passou a integrar o Império Russo. E toda a Ucrânia que foi construída a partir daí, pensando em grandes cidades como Kharkiv, como Dnipro, como a própria Crimeia, Sevastopol, em todas essas regiões, até aqui Kherson, que você está mostrando no mapa, até Odessa, onde você está mostrando no mapa, tudo isso é uma construção de Catarina a Grande com Potemkin, o amante dela, e o grande primeiro-ministro, digamos assim, do Império Russo naquele momento. Então, a Rússia está tentando retomar essa parte toda e chegar até perto de Lviv. Eu acredito que é onde estava a fronteira do Império Russo até a Revolução de 1917, que daí surge a União Soviética, né? Essa parte a oeste da Ucrânia, de onde vêm esses grupos mais radicais, eles nunca fizeram parte do Império Russo, eles sempre foram parte do Império Austro-Húngaro. Então tem uma diferença cultural, uma diferença
étnica muito grande para o resto da Ucrânia. Pra você ter uma ideia, de Kiev até o Donbass, a maior parte das pessoas ainda fala russo. O ucraniano ainda não é a língua franca na Ucrânia. No fronte, nas trincheiras ucranianas, o russo ainda é a língua franca. Então, esse é um país muito complexo, né? Um país multinacional, complexo, de várias identidades, e isso tudo vai ter um papel nesse pós-guerra, né? Jornalista, né? O que você, com contato, obviamente, com a população, né? Você teve em várias dessas cidades, né? O que você ouve e sente por parte do ucraniano, enfim, quais são as dores? Você falou uma geração perdida, a gente tem, imagina, você tem jovens aí que você vão ter um impacto enorme aí na vida do próprio país nesse sentido. O que você vê, a dor das famílias, os retratos nas suas imagens, imagem sua também aí nesse sentido, o que você vê e sente aí por parte dessas tristes imagens aí que o Felipe está colocando aí nesse sentido, as dores por parte da população e o que a população vê nesta questão, que é uma guerra, tudo indica, né, Ian? É uma guerra perdida, pelo que você está falando. Olha, Fernando, eu acho que teve 3 momentos diferentes dessa guerra, né? Antes da invasão russa em 2022, a guerra era algo quase subjetivo, algo não muito concreto para a maior parte dos ucranianos, né? Ela estava muito concentrada no leste do país, no que se chama de Donbass, Kiev e outras grandes cidades não tinham ideia do que era a guerra, né? Eu me lembro de caminhando por Kiev ainda em 2022 ou em 2018 e vendo cartazes dizendo, olha, existe uma guerra nesse país, não se esqueçam da guerra. E a vida nessas grandes cidades seguia normal, havia um problema lá no leste, né, basicamente. Quando chegou 2022 e as forças russas começaram a cercar a Ucrânia, havia uma sensação de incredulidade, né? As pessoas não acreditavam que o Putin faria um ataque massivo à Ucrânia. Eu me lembro que eu estava em Kharkiv, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, conversando com algumas pessoas, e eles me diziam, olha, você está gastando seu tempo aqui. O Putin jamais vai invadir Kharkiv, nós somos irmãos, nós somos russos, não há a menor possibilidade de eles atacarem a gente. Depois que veio a invasão, houve uma revolta muito grande, o Putin, de certa forma, conseguiu unificar a Ucrânia em torno do Zelensky, não ao contrário, não foi o Zelensky que unificou, foi o Putin ao atacar principalmente áreas russófonas, que acabou fazendo com que a Ucrânia se unisse muito e houvesse uma bravura muito grande de defender seu território, e havia uma empolgação muito grande entre os ucranianos de que eles seriam capazes de deter a Rússia. Havia uma crença de que a OTAN de fato iria oferecer armamentos modernos, soldados, enfim, havia uma esperança nesse sentido. Agora a gente já está num momento de que as pessoas não acreditam mais de que é possível vencer essa guerra, né? Não há como vencê-la, há muita... As pessoas estão muito desacreditadas, né? Estão muito cansadas do conflito. Os jovens não querem mais ir para o fronte, não querem mais lutar, acham que lutar agora significa entregar a vida por nada. Para você ter uma ideia, a Ucrânia já contabiliza 300 mil deserções desde 2022. A maior parte delas agora no ano passado e nesse ano, talvez 200 mil nesses últimos 2 anos. Pessoas que estão convocadas vão para o fronte e fogem, né? Isso é mais ou menos o número de soldados mobilizados nas áreas de combate em todo o país. Enfim, você vai para algumas cidades na Ucrânia, eu tive esse ano, inclusive em algumas delas, você não vê mais homem nas cidades. Ou eles morreram, ou eles fugiram, ou eles estão lutando, né? Então, a população está muito cansada e há uma crescente sensação de que essa guerra ela é uma guerra inútil, né, que não vai trazer resultados positivos para a Ucrânia de forma alguma. Mas é claro que ainda existe uma parcela da população que quer lutar, né, mas ela é cada vez menor, e por isso colombianos e brasileiros estão indo lutar lá com a promessa de receber grandes salários. É uma triste realidade que o mundo está passando, e principalmente na Ucrânia. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque.
Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o jornalista, repórter, fotográfico também, Ian Boechat, verdadeira aula aí sobre geopolítica, ele que esteve à frente aí de dezenas de países, especialmente em áreas de conflito aí, tem uma histórias que não faltam para o Ian aí nesse sentido, né, Ian? Inclusive, o Ian também envereda também para o cinema também. Recentemente recebeu aí um prêmio, né, no filme passado, inclusive na Ucrânia, né, Victoria, né, Victor.ia, né, um documentário filmado no ano passado na Ucrânia que venceu o grande prêmio do New York Festivals, né, medalha de ouro aí, né, agora medalha de ouro, já por outros produtos também, prata e bronze também, né, já dá para cantar aí, né, já tem 3 medalhas aí no festival de Nova York, no New York Festivals, produção da Voice of America. Ian, a gente está passando algumas imagens aí, se você fica à vontade aí, e parabéns aí pela essa conquista aí, você obviamente com outros profissionais também, retratando essa triste realidade que a gente vê a respeito da guerra, o Victor.ia, ou Victor ou Vitória, né? Por favor. Bom, obrigado pela bondade de chamar de cinema, né? Esse é um documentário jornalístico feito por muitas pessoas, uma equipe incrível da Voice of America, que era a empresa estatal americana de comunicação para o exterior e que foi simplesmente aniquilada pelo Donald Trump em março desse ano, um pouco antes da gente ganhar esse prêmio, né? O Trump tem sistematicamente destruído as redes públicas americanas de comunicação. Ele acabou com a Voice of America e conseguiu zerar o financiamento estatal para PBS e para NPR, que são grandes redes. É importante, eu quero destacar e fazer uma defesa dessa. Apesar de elas serem estatais, com dinheiro público, elas são redes que atuam dentro do melhor do jornalismo, do que é possível fazer de jornalismo, muita qualidade. No passado, elas tiveram, de fato, uma participação um pouco não muito honrosa na política externa americana, mas há 30 anos houve uma mudança muito grande na legislação e elas se tornaram empresas praticamente independentes, em que o governo, a Casa Branca, o mesmo Congresso, tem muito pouca interferência. E para o Trump isso é um grande problema e ele acabou com elas, né? É muito triste. Eu trabalhei com a VOA por 7 anos, cobri muitos conflitos com eles e posso atestar que eles faziam um jornalismo de muita qualidade, né? Esse foi o último documentário que eu fiz com eles, foi lá na Ucrânia, contando um pouco como a guerra impacta de forma distinta, né? Desde uma mãe que vai ter um filho,
uma senhora que viveu a Segunda Guerra Mundial, viu a invasão dos nazistas, e como é que eles estão experimentando esse conflito, né, em uma região que tem sido muito conflituosa, né, nesses séculos. Foi sempre uma honra participar com eles, ganhei uma medalha de bronze por um documentário que a gente fez no Nepal sobre os operários, ou a família dos operários que morreram construindo os estádios da Copa no Catar, e ganhamos uma medalha de prata com um documentário muito bonito sobre a Guerra Civil na Etiópia. Assim, foram experiências muito especiais, que eu tenho muito orgulho e tenho saudade também. Aliás, a questão que você comentou do Catar, né, é algo que foi escondido aí pela FIFA, escondido pela boa parte da imprensa, né? Todo mundo fala da festa e não esquece quantas pessoas morreram para construir esses estádios, temperaturas elevadíssimas, né, insustentáveis, podemos dizer assim. Até se você quiser falar um pouco desses dois documentários. E aí entra também a questão da África, que é um continente... tem um filme, você obviamente já assistiu, Hotel Ruanda, que tem uma frase de um general americano que me marcou muito, quando ele fala que o americano comum, ele está na sala, ele vê no noticiário o que estava acontecendo na época em Ruanda, né, que era o nome que se tinha em Ruanda, e aí ele continuava, como se nada tivesse acontecendo, continuava jantando, porque o que era Ruanda para o mundo, né? Essa aí é uma frase que me marca, muito importante, que me marcou, certamente quem não assistiu vale a pena assistir esse filme. Mas assim, também falar também da Etiópia, falar da África, que é um continente que o mundo e a mídia como um todo, né, deixam muito a desejar nesse aspecto. Por favor, também falar desses dois projetos seus também, vencedores também. Fernando, o que mais me impressiona nessa fala do general que você cita do Hotel Ruanda, eu tive no Congo fazendo uma cobertura exatamente sobre os 20 anos do massacre no Congo, é que Ruanda é muito distante, de fato, né? E a cobertura da imprensa naquele momento era muito menos efetiva do que é hoje. O que me impressiona, o que me choca, o que me faz perder todas as esperanças numa possibilidade de algum tipo de justiça nesse mundo, é ver o que está acontecendo em Gaza e as pessoas seguirem a vida normalmente, entendeu? É ver que 80% dos mortos são civis, ver o que está acontecendo com as crianças. A gente está vendo um genocídio acontecer diante dos nossos olhos e a gente normaliza isso como se fosse algo comum, né? As pessoas de lá, elas estão fadadas a ter essa morte, como a gente faz isso também com os pretos, com os pobres nas periferias brasileiras. Recentemente aí na Baixada Santista a gente teve eu não consigo nem descrever o que aconteceu, né? A execução sumária de dezenas de pessoas pela polícia paulista por vingança, né? Por basicamente vingança, sem que o Estado se compadeça disso, e mais, com o governador do Estado apoiando a ação de policiais comprovadamente criminosos pela justiça, inclusive pela justiça militar, que executaram dezenas de pessoas por absoluta vingança, né? Então me impressiona muito que a gente hoje, depois desse século de barbáries que a gente viveu, né, do que aconteceu com os judeus no Holocausto, do que aconteceu com os armênios na Turquia, do que aconteceu no Vietnã, onde quase 1 milhão de pessoas foram mortas, do que aconteceu no Oriente Médio, nas guerras ao terror, e a gente naturalize que um Estado, um grupo de pessoas possa ir lá e simplesmente matar todo mundo, ou tentar expulsar as pessoas das suas casas, da sua terra, utilizando de uma força brutal, né? Eu acho que a gente não pode mais chamar o que acontece em Gaza de guerra, né? É um morticínio, não há guerra, né, em Gaza, né? É uma outra coisa, é um genocídio mesmo, né? Eu acho que é difícil usar a palavra genocídio porque ela requer um embasamento legal, mas todo mundo que estuda genocídio, inclusive os israelenses, ou uma boa parte deles, dos estudiosos, concordam que está acontecendo um genocídio na Palestina, e no momento que a gente pode ver essas imagens de forma muito clara e quase em tempo real, né? É algo muito surpreendente. E me lembra muito aquelas cenas bíblicas mesmo, de destruição de um povo pelo outro, né? Uma coisa muito bárbara. Enfim, a gente está vivendo num tempo de barbárie e
tá indo comer comida japonesa na esquina, né? Como se nada tivesse acontecido. E eu fico me perguntando como é que... A gente ficava se perguntando, né? Puxa, como a sociedade reagiu durante a Segunda Guerra, sabendo que estava acontecendo uma série de barbaridades, como foi a reação. Eu acho que deve ter sido mais ou menos como essa agora, né? A gente toca a vida e vai, né? Comunicação, hoje é tudo muito instantâneo, né? Você vê uma pessoa sendo assassinada no seu celular, muitas vezes, né? Essas barbáries do dia a dia. Talvez naquela época era outra realidade, as coisas demoraram, não tinham os meios... E aí entra a influência dos meios de comunicação, das fake news, né? Do que... né? Tem gente que defende algo que é indefensável, né? Mas aí pela liberdade de expressão, tudo, são coisas que nem você falou, você teve em Gaza, né? Em alguns momentos, né? Como é que tá? Quando é que foi a última vez? Assim, porque as pessoas veem na televisão, infelizmente, né, Ian, vira já algo mais, e a questão que a gente fala do agenda setting, né? Que as coisas vão mudando. Daqui a pouco uma nova guerra que surge e assim vai, e aquilo que ficou no passado acabou sendo esquecido, né? Muitas vezes esquecido, né? A gente teve recentemente aqui no sul do país, aí aquela tragédia também das chuvas, né? Morreu um monte de gente aí, né? Enfim, aquelas outras situações que a gente está vivenciando, que entra a questão do clima. A gente está às vésperas da COP30, né? É uma realidade. E gente aí morrendo com fome, morrendo de água, falta de água, de sede, como você teve em Gaza nesse aspecto. Se você puder até ilustrar para as pessoas, para os nossos internautas, telespectadores, a gente acha que, não, é só ali. Até para você explicar, é muito mais do que aquelas imagens. E você estava lá, ou seja, você viu, retratou, ouviu as pessoas, o drama dessas pessoas, quando você vê crianças, jovens, enfim, pessoas morrendo literalmente de fome, se matando para poder comer alguma coisa do que sobra ali, algumas migalhas que sobram nesse sentido. Eu tive em Gaza, pela última vez, um momento diferente, né? Era um momento de muita violência do Estado israelense contra a população de Gaza. Em 2018, quando eu estive lá, acho que quase 2.000 pessoas foram mortas, enfim, não lembro. Muita gente morrendo, mas desde o 7 de outubro, nenhum jornalista internacional tem o direito de entrar em Gaza, né? Então, ninguém foi autorizado a entrar em Gaza, só os jornalistas de Gaza têm feito a cobertura a um custo inacreditável, né? Mais de 240 dos nossos colegas já foram assassinados em Gaza, e é importante destacar esse número, porque se a gente pegar o número de jornalistas mortos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, na Guerra do Iraque e na Guerra da Ucrânia, combinados, esse número é menor do que o número de jornalistas que foram mortos em Gaza nesses quase 2 anos, né? É algo muito brutal e é uma perseguição direta, e é uma tentativa de calar mesmo os jornalistas. Eu tive na Palestina depois do 7 de outubro, mas não consegui entrar em Gaza. Fiquei quase 2 meses na Cisjordânia, acompanhando, e na fronteira de Gaza, acompanhando o que estava acontecendo, não pude entrar. Mas o que mais me surpreendeu desse processo todo foi ver como a sociedade israelense conseguiu desumanizar a tal ponto os palestinos de que uma boa parcela da população israelense acredita que as crianças precisam ser mortas, porque eles vão se tornar terroristas, e que é algo que nasce, que é inerente a eles, né? Esquecem todo o contexto histórico. É muito chocante você estar numa padaria tomando um café, conversando com uma senhora que provavelmente teve o pai, o irmão, o avô morto num campo de concentração, e ela dizer que os palestinos têm que morrer. Todos, aquelas crianças, todos têm que morrer. É um processo é preciso que haja um processo de desumanização sistemático do Estado para que alguém chegue ao ponto de concordar com a ideia de que se faça com outro povo o que foi feito com o seu povo, né? É algo muito profundo, muito duro. Eu acho que de toda a violência que eu assisti lá, essa é a que mais me choca, sabe? A incapacidade de empatia humana que existe em Israel, né? É algo muito profundo, muito duro, assim. Isso me chocou muito quando eu estive lá cobrindo
os atentados, né, de 7 de outubro. É muito chocante. Até, né, um pouco... Fica abalado com esse tipo de depoimento seu, porque imagino. Enfim, Boechat, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Vamos falar muito sobre outros temas, que nem você falou da violência policial no Brasil, inclusive. Tivemos aqui na Baixada Santista, especialmente, aí, casos e casos que até hoje foram colocados um pouco na gaveta. Vamos falar sobre esse assunto também. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário Resumo do Dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o jornalista correspondente de guerra, Ian Boechat, aí, que tem fazendo depoimentos fortes, importantes aí, de alguém que esteve no front aí nesse sentido, né? A gente está falando da Palestina, a gente, de certa forma, queria que você falasse um pouco também sobre a Karina Barbosa, que foi uma matéria que você publicou agora recentemente, não só na Folha de São Paulo, também na TV Record, também, enfim, sobre essa brasileira, estudante de jornalismo, que acabou indo, né, e acabou casando, né, com um membro do Estado Islâmico, tem um filho de 7 anos, se eu não me engano. Conta um pouco dessa história da Karina, antes da gente falar de, obviamente, outros assuntos, mas para nesse aspecto. E aí entra uma outra questão, a gente está falando da Palestina, tudo, e a gente esquece da Síria, que também foi praticamente dizimada. É como eu falo, uma guerra acaba suplantando a outra, a gente acaba esquecendo, como tivemos no Afeganistão, né, há um tempo atrás, tivemos também essa mudança que aconteceu no Afeganistão também, nesse sentido, aquelas imagens das pessoas se pendurando na aeronave, enfim. Só para a gente situar aí os nossos internautas, telespectadores, mas falando da Karina Barbosa, aí, dessa brasileira, paraense, se eu não me engano, né, que acabou se apaixonando, acabou indo, né, sem avisar a família. Aí, uma matéria muito legal, quem não leu, leia a matéria publicada pela Folha de São Paulo. Por favor, Ian. Fernando, essa história fascinante, né? Uma menina de 17 anos, 16 anos na verdade, vai aprender árabe num curso livre da Universidade Federal do Pará, onde ela estudava jornalismo. Em um ano ela está convertida ao islamismo e em menos de um ano depois disso ela desaparece e vai para o Oriente Médio se juntar ao Estado Islâmico, talvez o grupo terrorista mais brutal que a gente teve na história, né? E talvez o grupo terrorista mais bem sucedido também. O Estado Islâmico conseguiu dominar uma área do tamanho do Reino de cerca de 12 milhões de pessoas sob seu comando e montou uma estrutura estatal invejável, né? Eu cubro o Estado Islâmico desde 2015, fui para o Iraque, na guerra por Mossul, que era a segunda maior cidade iraquiana e o grande centro econômico do Estado Islâmico. Eu acompanhei essa guerra quase toda, fiquei quase um ano morando lá. Depois fui para a Síria também acompanhar as últimas batalhas contra o Estado Islâmico.
E eu descobri a Karina num desses combates, assim, mulheres tentando fugir de uma cidade que estava sendo duramente bombardeada pelos curdos, pelos americanos. E encontrei uma mulher, comecei a conversar com ela, ela era inglesa. Ela me disse: puxa, eu tenho 2 amigas que estão lá ainda. Eu falei: caramba, 2 amigas brasileiras, né? Ela falou: caramba, eu fiquei fascinado com aquilo. Meses depois eu fui para um campo de prisioneiros do Estado Islâmico na Síria, que tinha naquela época 70 mil pessoas, hoje tem 40 mil pessoas, todos estrangeiros, todos não sírios, e localizei a Karina lá, com as autoridades desse campo, né? E venho acompanhando a história dela desde então. Já tentei contato com elas nos campos lá diversas vezes, não tive sucesso. Mas é uma história fascinante, né? Curiosa, diferente, e que causa muita controvérsia, né? No final das contas, ela não é acusada de nenhum crime do Brasil, e o governo brasileiro repatriou ela agora recentemente. Ela passou 6 anos presa nesses campos de prisioneiros no deserto da Síria, junto com um filho, um menino de 7 anos, que está aqui no Brasil agora tentando aprender português e tentando recomeçar a vida, né? É uma história incrível, sem dúvida. Esse é o papel do jornalista, né? Você, de certa forma, quando a gente fala quem faz jornalismo é apaixonante, essa é uma das situações, né? Se não fosse o Ian, talvez a Karina tivesse, né? E quiçá estivesse viva também, né? Pelas condições, pelo cenário. Você assistiu o filme Guerra Civil com Wagner Moura? Você se vê um pouco, muito, com aquele personagem do Wagner Moura, o Ian? Guerra Civil? Puxa, eu assisti, não me vejo nada, para ser sincero, assim. Eu acho que aquele é um filme que retrata um jornalismo não profissional, né? Um jornalismo de guerra não profissional, um jornalismo de guerra muito amador, inconsequente, e que não é a realidade de quem faz esse trabalho, né? Esse não é um trabalho suicida, esse é um trabalho que requer muita organização, requer muito planejamento, muito cuidado, e que o objetivo principal é você voltar bem para poder contar a história, né? E não viver só uma aventura, né? Acho que é preciso colocar isso em perspectiva. Eu acho que aquele filme ali retrata uma fantasia do que é ser um correspondente de guerra, né? É claro, eu acho que você vive momentos emocionantes, mas eles são muito, muito menores do que os momentos de tédio, de espera, de tentativa de organização logística. O que mais me chama a atenção nesse personagem é que ele nunca tá com kit médico com ele. Ele nunca tá com torniquete com ele não tá se preocupando com nada, né? Ele é um cara meio suicida, assim. E que você encontra essas figuras no front, mas você vê que são muito amadores e que são pessoas que você quer se manter longe, né? Você não quer ficar perto de um cara igual o Wagner Moura, porque ele é muito inconsequente, muito... Wagner Moura é o personagem dele, né? Muito inconsequente, assume riscos muito altos, né? Que talvez não valha a pena assumir, né? Enfim. Nenhuma grande história vale a tua vida, eu acho, né? Um herói morto, né? Como que é feito, Ian, esse planejamento, né? Porque, imagina, tem toda a questão de logística, às vezes você tem aeroportos que não estão funcionando, né? Que você tem que andar por áreas, muitas vezes, não sei se já aconteceu com isso, com minas, né? Porque também tem essa questão, né? Especialmente, não sei se na Ucrânia, principalmente. Enfim, como é que funciona isso daí? Porque tem toda uma logística, é só você, pesquisa para cá, os contatos também, rede de apoios, né, de jornalistas, aí como é que funciona? Isso até é tipo de curiosidade mesmo para as pessoas entenderem, porque acaba sendo aí um pouco, muitas vezes as pessoas têm um pouco dessa questão de dificuldade nesse aspecto, né, porque acha que é meio aventureiro. Não é aventura, é algo, tá lá para retratar. Porque se não fossem jornalistas para retratarem isso, a história poderia... Muitas histórias foram alteradas em razão do papel dos jornalistas aí nesse sentido. Que eu digo os Estados Unidos aí com a Guerra do Vietnã, enfim, só como citar como exemplo nesse aspecto. E, por favor, Ian, só para as pessoas entenderem. Fernando, eu acho que você gasta
80% da sua energia planejando chegar numa área de conflito, né? Você precisa... As pessoas têm uma ideia de que a guerra é algo caótico, desorganizado, meio que mostra ali o filme Guerra Civil, mas a guerra é um lugar muito organizado, de extremo controle. Ninguém chega no front sem passar por, sei lá, 10 barreiras de controle, sem ter autorizações, carimbos, documento, é tudo muito controlado, né? Quando esse controle acaba, é a hora de sair da guerra, porque as coisas estão muito descontroladas, né? É um momento que você precisa ter muito cuidado. Enfim, você precisa, primeiro de tudo, saber as rotas, né? Como você vai entrar no lugar, como você vai sair, quais são as rotas menos perigosas, quais são os aeroportos que você vai fazer escala e que não vão criar problema porque você está carregando um colete à prova de bala, um capacete. Depois você precisa saber aonde você vai dormir, qual lugar é mais seguro você dormir, que rota é mais segura. Você, em geral, precisa contratar chamado um fixer, um produtor local. Você precisa ter muito cuidado na hora de escolher esse cara, porque esse cara, você está colocando a sua vida na mão dele. Você tem que descobrir quem é esse fixer, se ele é bom ou não. Enfim, é um trabalho, assim, fazer a reportagem e estar na área de conflito é o mais fácil desse jogo, infelizmente, né? Ele é muito difícil. Em geral, os jornalistas se unem para fazer isso, né? Os jornalistas independentes se unem para poder operar juntos. É claro, se você opera com uma grande organização, como o New York Times, ou como mesmo a VOA em alguns momentos, em geral você tem um security advisor, um ex-combatente, um ex-soldado, em geral britânico, americano, australiano, mas mais britânico, que vai te dar um apoio ali e você tem um backup maior, né? Mas para a gente brasileiro, em geral a gente opera sozinho, com outros colegas, quando a gente está por veículos brasileiros. É todo um trabalho assim nesse ponto, né, de encontrar maneiras mais seguras de chegar e sair. E existe sim uma rede de troca de informações de jornalistas que cobrem esse mundo, muito ativa. Você acaba encontrando as mesmas pessoas em diferentes conflitos, vai fazendo amizades, que são amizades muito profundas, porque você está vivendo momentos muito intensos, né? Antigamente tinha um grupo secreto, entre aspas, do Facebook, se você procurar você não acha, chamado Vulture Club, que é o Clube dos Urubus, em homenagem ao pessoal do Bang Bang Club lá da África do Sul. E agora os grupos de WhatsApp têm operado de forma muito eficaz. Então você tem um grupo de WhatsApp na Ucrânia, você tem um grupo de WhatsApp na Síria, você tem um grupo de WhatsApp na Cisjordânia, você com certeza tem um grupo de WhatsApp agora nesse momento no Nepal, você tem um grupo de WhatsApp no Iraque. Enfim, os jornalistas vão trocando informações para se ajudar, né? Para poder ter uma situação menos perigosa, de menos risco. E as instituições de apoio ao jornalismo, como o CPJ, o Repórter Sem Fronteiras, também oferecem ajuda nos casos extremos, né, em que você está numa situação muito complicada, sem apoio, eles podem te ajudar também. Mas enfim, eu queria reforçar que esse não é uma profissão suicida, ninguém vai para a guerra pensando que a morte é iminente, todo mundo vai para a guerra focado em sair dela muito bem e voltar para contar a história, né? Acho que isso é importante. Justamente para contar as histórias que as pessoas precisam. A gente tem as guerras no mundo, a gente tem as guerras também aqui no nosso país, né? Ian, você comentou muito bem aí a respeito da violência policial no Brasil. A Baixada Santista é um dos focos. A gente foi resgatar, né, Ian, vai completar aí a Débora do Mães de Maio, né, que ela é uma batalhadora até hoje, a Sem Resposta dos Crimes de Maio de 2006, né? Ela é uma batalhadora, hoje é uma mulher do mundo, que você certamente a conhece, né? E a gente teve agora recentemente na Operação Verão, Operação Escudo, Operação Verão, né? Tivemos a morte de um garoto de 4 anos. Quando você falou isso, o Rian aí, inclusive houve uma manifestação aqui em Santos, inclusive ocupação de uma área, movimento Rian aqui nesse sentido, que aconteceu esse final de semana até, né? Então a gente tem as nossas guerrilhas urbanas, que nem você falou muito claramente, né? Especialmente preto e pobre, né? Principalmente
preto e pobre, enfim, é uma triste constatação que a gente tem aí muitas vezes nas periferias. Preto, pobre e periférico, né, são as principais vítimas. E aí a gente tem o outro lado, né, que é o outro lado também acha que é todo mundo igual, que todo mundo se mora na periferia, não é gente boa, né, e a gente sabe que é uma realidade totalmente distinta. E essa questão da violência que o Estado muitas vezes implanta, né, na nossa sociedade, especialmente com aval. A gente vê muitas vezes, né, a gente aplaudindo em relação, por exemplo, à população em situação de rua, que tem uma série de questões aí, mas também a população da periferia que infelizmente convive com essa violência diária. Gostaria de você fazer a tua análise aí também, que é um outro lado da moeda, você também como um repórter também que tem essa visão social nesse sentido. Fernando, eu acho que a gente não pode chamar de guerra os conflitos que ocorrem no Brasil. Eu acho que guerra tem como objetivo eliminar o seu inimigo, né? E quando você chama de guerra ao tráfico, guerra ao crime, você, de certa forma, valida a ideia de que esse inimigo pode ser e deve ser eliminado, e valida, chancela a ideia de uma polícia que mata para poder controlar esse crime ou para poder combater essa suposta guerra, né? A gente tem um problema social no Brasil que esse problema social acaba levando para os índices de criminalidade que a gente tem aqui. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, um país em que uma boa parte da população não tem direito ao Estado democrático de direito, não tem direito aos valores democráticos, não tem direito a uma série de direitos que ela tem, né? E isso acaba descambando para a violência. É óbvio que eu quero deixar bem claro que eu acho que todo mundo que comete crime tem que ser punido como criminoso. Só que a gente tem uma lei, né? A gente tem lei para punir criminosos e nossa lei a sentença de morte, né? A gente não tem a pena de morte e a gente tem muito claro que um policial não pode ser um juiz, não pode ser o juiz, não pode decidir qual é a pena de alguém e executar essa pena. A partir do momento que o Estado defende essa ideia, aprova essa ideia, a gente sai do Estado Democrático de Direito e a gente entra na barbárie. Acho que essa é uma defesa não pelos criminosos, mas uma defesa para todos nós, né? Porque todos nós queremos viver num Estado democrático de direito, que a gente tem direito à ampla defesa, que a gente vai poder ter um julgamento justo, independentemente do crime que a gente cometeu. Mesmo um crime de assassinato, mesmo um crime bárbaro, ele precisa passar pelo processo legal e as pessoas precisam ser julgadas de acordo com a lei que nós temos, né? E a nossa lei não estabelece que ninguém seja morto pelo Estado. Nós somos contrários a isso na nossa Constituição. O que a gente vê hoje, de fato, é uma marca importante do passado escravocrata que a gente teve, né? As pessoas que estão sendo mortas nas ruas, nas periferias, nas favelas, são quase todas descendentes dessas pessoas que foram escravizadas na África e trazidas para cá. Se a gente esquece desse processo histórico, desse contexto histórico, tudo fica muito complicado, né? Porque eu não quero ter meu celular roubado na rua, por óbvio. Eu não quero que alguém entre na minha casa e me renda e roube a minha casa. Mas é preciso entender que existem problemas estruturais no Brasil que a gente precisa combater. A gente precisa combater a criminalidade, a gente precisa impedir que um grupo como o PCC se espraie pelo país da maneira que se espraie, que o CV, o Comando Vermelho, enfim, a gente não pode permitir que um grupo criminoso controle regiões inteiras da cidade, do estado, do país. Mas a gente precisa entender também que pela violência não está dando certo, né? Não está conseguindo resolver esses problemas. A minha defesa é pelo Estado Democrático de Direito, eu penso muito nisso, e acho que quando o Estado age como criminoso, ele abre espaço para que os criminosos sejam ainda mais violentos, né? E ganhem legitimidade em algumas regiões do país. Como o PCC tem muita legitimidade aqui nas periferias, como o Comando Vermelho tem muita legitimidade em algumas periferias do Rio. Enfim, soluções simples para problemas complexos, em geral, não dão certo, né? Que essa atuação dessas facções estão muito além, né? Que eu diga aí
a operação recente realizada que chegou na Faria Lima, né? Que é algo que era impensável, onde está o poder econômico, enfim, essa é outra história, estamos chegando no final aí nesse sentido. A gente está acabando aqui, você teve na Amazônia agora recentemente, você vai estar também na COP30 também, aí alguma coisa nesse aspecto aí, novidades aí também, dentro desses projetos também, porque infelizmente também quando a gente fala de meio ambiente, também a gente não pode esquecer também de áreas de conflito, muitas vezes nessas localidades que a gente também enfrenta aí, inclusive com as facções criminosas se fazendo presente, porque onde tem dinheiro, obviamente a briga é enorme nesse sentido, inclusive com mortes. Eu estive na Amazônia agora, fiz uma viagem, né, pela BR-319, que é talvez a estrada que mais divide o país, né, que corta a Amazônia ao meio, sai de Manaus, vai até Porto Velho. Há uma pressão muito grande do setor produtivo da Amazônia, da região norte toda, para que haja uma pavimentação dessa rodovia. Por outro lado, os ambientalistas dizem que pavimentar essa rodovia é uma sentença de morte para aquela região da Amazônia, que tudo vai ser desmatado. É uma situação bastante controversa, como toda situação na Amazônia, né? Porque a gente daqui tem uma visão muito, às vezes eu acho que muito ingênua do que é a Amazônia, né? De como foi o processo de colonização da Amazônia e de que existem milhões de pessoas vivendo lá que precisam sobreviver e que toda a questão ambiental, a micro questão ambiental não faz muito sentido para elas. Acho que é muito importante ir lá para ver essas duas realidades, né? Ouvir as pessoas que estão lá, e fiz uma viagem muito, muito interessante por quase 1.000 quilômetros por dentro da floresta. Eu devo ir à COP, sim. Eu não sou um cara que cobre muito meio ambiente, é um assunto complexo para mim, pra caramba, mas eu vou porque eu acho que vai ser bastante interessante, acho que é um lugar também para se trabalhar, enfim. Eu já fui para a Amazônia algumas vezes, talvez umas 10 vezes, mas ainda é um grande mistério para mim. Eu ainda tenho muita dificuldade de entender os processos econômicos e sociais dessa região do Brasil, e acho que a gente daqui não faz a mais vaga ideia do que acontece ali, sabe? É muito difícil, é muito complexo, eu acho. Quero agradecer muito, infelizmente temos limitação pelo tempo, quero agradecer muito a sua presença, você que, né, depois de situações, assim, preciso tomar um banho de mar, vem para Santos, pega a sua prancha também. Ian, muito obrigado aí pela sua participação. Os microfones da Jornal em Foque e Bloco News estão sempre abertos. Eu quero agradecer muito a sua presença aí, foi muito importante aí, abrilhantando aqui mais um Jornal em Foque. Obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer, me sinto honrado de ser convidado para falar um pouco da minha experiência. Agradeço muito, obrigado. Jornalista e repórter fotográfico Ian Boechat, que participou do Jornal em Foque de hoje, uma verdadeira aula geopolítica, assuntos importantes. Vale a pena você conferir o programa completo, que está disponível nas nossas redes sociais, também no nosso site, blocnews.com. Lembrando, a reprise você pode acompanhar às 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, Vivo 11 Net Claro 45 da VIPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. E mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.